Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Eu sou a Dandara e hoje a gente vai falar sobre a TBA do mês de agosto. Geralmente eu não costumo montar a TBA, a meta de leitura do mês, alguma coisa assim, porque normalmente eu não consigo cumprir essas metas, porque meu mês é meio complicado, meu dia é um pouco complicado, não tenho tanto tempo assim de leitura, então meio que eu vou lendo quando dá e o que dá. Mas pela quantidade de livro que tá engatilhado aqui, vai dar para montar uma lista bem bonitinha e apresentar para vocês. Eu vou começar pelos projetos de leitura aqui do canal, porque é onde eu tô dando mais atenção. Primeiro a gente tem o Código da Vinci, tá? Que já tá em andamento. Eu acho que quando esse vídeo sair, eu já vou ter terminado alguma dessas leituras e eu acho que o Código da Vinci também, porque eu tô fazendo um acompanhamento com um audiobook, tá? Essa é uma leitura que já tá em andamento, eu não sei se dá pra ver, ó, já tá com algumas marcações. Então, eu acho que não vou demorar muito para terminar de ler esse livro. E em seguida, eu vou pegar O Símbolo Perdido, que é a história seguinte. Esse livro, ele tem quase 500 páginas, tá? Se não me engano. E o que vai ser complicado dele é porque, de todos os outros do Dan Brown, esse foi o único que eu não encontrei um audiobook. Então eu realmente vou precisar ler o livro, tá? Apesar de que essa é a intenção, né? Só que o audiobook, ele me ajuda muito. Como vocês sabem, eu trabalho. Eu trabalho 8 horas por dia, eu passo 8, 9 horas na frente do computador e o audiobook, ele me ajuda muito. E não é porque eu faço acompanhamento com o audiobook que eu não tô prestando atenção na leitura e que eu não tô acompanhando ela. As marcações que eu tô fazendo nesse livro, como vocês podem ver, tem bastante aqui. Tem outras aqui de lápis também. Eu escuto o audiobook e quando eu acho aquilo interessante, eu vou pro livro e faço a marcação. O livro fica pertinho de mim para na hora que eu precisar, eu ir lá consultar ou fazer anotação, alguma coisa assim. Aqui, ó, marquei uma página, tá vendo? Dobrei aqui, porque aqui vai ter coisas que eu vou precisar sublinhar, anotar alguma coisa do tipo. Então, não é porque eu faço acompanhamento com audiobook que eu não tô acompanhando no livro também. E como eu falei, O Símbolo Perdido, eu não consegui encontrar um audiobook, então eu vou precisar ler. Para ler o livro físico, parar para ler o livro, eu não tenho tanto tempo. Então não sei se eu consigo terminar essa leitura esse mês, mas tá aqui, vai ser iniciado, né? Ainda falando de projetos de leitura, eu tenho A Polícia da Memória, da Yoko Gawa, que tá no meus 10 para 2025. Eu já comecei essa leitura, eu tô na página 75, tá aqui com marca-página. E, de novo, essa leitura, ela tá sendo bem devagar. Primeiro, porque o meu ritmo de leitura é bem lento e eu tô fazendo anotações, tá? Ainda não coloquei os post-its, mas eu tô fazendo algumas anotações. Essa é uma leitura bem, como é que eu posso dizer? Misteriosa, assim, ó. Anotei aqui. Surgem muitas dúvidas e até então a autora não tá fazendo questão de explicar, sabe? De responder as questões que aparecem aqui. Então eu tô lendo assim, despretensiosamente, à noite antes de dormir. Comecei esse livro no finalzinho de julho, mas quase não engatilhei ele, quase não li nada. O pouco que eu li foi agora no comecinho de agosto. E ainda falando de 10 para 2025, eu tenho aqui O Conde de Monte Cristo, que essa leitura, eu não tenho pretensão nenhuma de terminar ela agora em agosto, mas eu tenho a pretensão de começar. No começo do ano, quando eu montei a minha lista de 10 para 2025, a intenção era ler um pouquinho todos os meses, para quando chegar no final do ano, essa leitura ela tá terminada. Só que eu não consegui fazer isso. Então, eu pretendo agora, nessa segunda metade, dar início a essa leitura, ó. Aqui eu fiz algumas marcações, mais ou menos a cada 100 páginas, então a intenção era ler 100 páginas por mês. Vou começar com essa intenção de ler 100 páginas por mês. Se vai dar certo, só o tempo dirá, mas eu pretendo começar. Eu pretendo iniciar essa leitura e todos os meses lendo um pouquinho, que era lá a ideia inicial. Como vocês podem ver, é enorme. Não tem condição de eu terminar esse livro em um mês ou em 2 meses, pelo menos eu acho que não, visto que, além disso, tem outros projetos de leitura, tem outras leituras em andamento. Então, muito provavelmente não vou terminar esse mês, nem esse ano, mas tá aqui para ser iniciado esse mês, tá? Não dá para adiar mais o início dessa leitura, porque senão eu nunca vou ler esse livro. E agora falando de leituras que não estão dentro do projeto de leituras, né, de nenhum projeto de leitura, mas já foram iniciadas, eu tenho O Gato que Adorava Livros, O Gato que Amava Livros, tá aqui a capinha, eu não lembro bem, porque tá no Kindle, eu não sei onde tá meu Kindle, tá por aí.
Esse livro, ele tá disponível no Kindle Unlimited. Eu peguei ele por lá, tava ali pesquisando o catálogo, vendo alguns livros que me interessavam. Achei interessante, peguei. Eu vi esse livro pipocando por aí pelo Booktube, né, pelos Instagrams da vida, mas eu nunca parei para saber de verdade o que esse livro falava, né? E nem para ver o que as pessoas estavam dizendo dele. Eu só vi que as pessoas tinham lido, pronto. Quando eu peguei esse livro, que eu olhei ali a sinopse, o que eu acreditava que esse livro era sobre luto. Era um livro sobre luto, que ia falar sobre o luto de uma forma séria, um pouco dramática, mas de forma leve, sabe? Não leve no sentido de divertido, mas como a gente tem um gato que amava livro, e aqui na história a gente tem um garoto que perdeu o avô, eu imaginava que esse gato era do avô, e então ele ia ficar cuidando do gato, e ele ia descobrir que esse gato também gostava de livros, ou qual era a relação desse gato com o livro, não sei, alguma coisa do tipo. E olha que eu fui completamente pega de surpresa. Eu não sei mais ou menos qual a porcentagem ou qual capítulo que eu tô, mas eu cheguei num ponto do livro que ele desembocou por um lado completamente diferente daquilo que eu imaginava. A gente está entrando aqui numa fantasia. Esse gato que aparece aqui, ele fala e além de falar, ele convoca esse garoto para resgatar livros. São tipo guardiões de livros perdidos ou livros secretos, livros importantes, enfim. A questão é que o que eu achava que ia ser um livro sobre um livro bonitinho, sabe? Um livro confortável para falar de um assunto sério, que é o luto, ele descambou por uma fantasia miraculosa, uma aventura muito louca. E com certeza ele vai abordar essa questão de luto, né, de perdas, de estar sozinho ou de legado, enfim. Até porque o avô desse rapaz, ele tem uma livraria e é daí que esse gato surge, é daí o interesse por livros, enfim. Mas eu achei completamente inusitado para onde o caminho que esse livro seguiu, sendo que a gente ainda tá no comecinho da história, tá? Eu, com certeza nem na metade do livro eu não tô, então só terminando aí para ver até onde isso vai dar. E no final do mês a gente conversa aí, né, depois de ler esse livro, o que foi que aconteceu de verdade. Por último, mais ou menos importante, a rainha Agatha Christie aqui com A Casa do Penhasco. No vídeo da tag dos 50%, a última pergunta, né, sobre as metas de leitura, né, o que você pretende ler daqui pro final do ano. Eu coloquei que queria ler, né, lá os meus projetos e algum livro da Agatha Christie, porque eu ainda não tinha lido nenhum. Então, eu dei uma olhada ali nos poucos que eu tenho na estante e decidi pegar esse aqui pra ler esse mês. Eu já encontrei o audiobook dele, então fiquei muito feliz. Vou tentar não pular leituras, mas eu acho que eu vou acabar lendo esse aqui na frente de todos os outros, porque é o único que até então tem um audiobook e é o que vai ser mais fácil acompanhar. Aqui a gente tem uma história do Hercule Poirot. Eu acho lindo esse nome, Hercule Poirot. E, de novo, né, ele vai se meter ali, eu não sei se ele vai ser convocado, mas ele vai se meter ali numa suposta tentativa de assassinato, vai tentar descobrir quem é esse assassino e quais as motivações. A gente tem o Hastings aqui também, Hastings, né, aparecendo, como sempre, é ele que narra, né, a história. Eu acho que até então eu nunca li nenhum livro que tenha o Poirot que não seja do ponto de vista do Hastings, mas enfim. Eu comprei esse livro enganado, tá? Eu ia comprar A Casa Torta, só que eu não lembrava que era A Casa Torta, porque tem A Casa Torta e A Casa do Penhasco, comprei a do Penhasco. Mas não tem problema, porque é a Agatha Christie, né? A gente gosta, a gente ama. E essa é uma leitura de conforto, tá? Isso aqui é uma leitura completamente confortável. Eu não faço questão, eu não tenho pretensão nenhuma de descobrir antes aqui dela, né? Antes aqui do Poirot, quem é o assassino, por que a motivação. Eu me deixo levar completamente, me faço de cega, me faço de doida e só descubro no finalzinho mesmo pra ter aquela surpresa e tal, porque Agatha Christie pra mim é uma leitura completamente de conforto. E é isso. Poucos livros, não tão poucos, mas alguns já engatilhados, alguns projetos já iniciados. Não sei o que vai ser concluído no final do mês, tá? A intenção é concluir tudo, não sei se vai dar certo, mas só aguardando aí pra gente ver. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e me conta aqui qual a TBA de vocês pra esse mês. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.